Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciências. Hoje, 11 de junho de 2020, estamos na segunda semana de atividades remotas e temos como tema de nossa aula o que é a vida afinal. Vamos iniciar fazendo dois questionamentos. Quais são as funções do alimento? Como as plantas se alimentam? Vamos discutir essas questões ao longo de nossa aula. O ciclo da vida. Todos os seres vivos passam por etapas de sua existência e nessas etapas eles vão passando por diversas transformações, por diversas mudanças. A essas etapas nós denominamos de ciclo da vida ou ciclo vital. Faz parte do ciclo da vida o nascimento, o desenvolvimento, o crescimento, a reprodução e a morte. Ou seja, todos os seres vivos nascem, se desenvolvem, crescem, se reproduzem e morrem. Para crescer e se desenvolver, o organismo ele retira substâncias do ambiente, transforma essa substância em várias outras substâncias que são utilizadas na construção do corpo destes seres vivos. A respiração celular. A respiração celular é o método através do qual os seres vivos obtêm energia necessária para a realização de todas as suas atividades. A maioria dos seres vivos utilizam na respiração celular o gás oxigênio e por isso são chamados de seres aeróbicos. Na respiração celular, os seres vivos utilizam a glicose, que é obtida do alimento, e o oxigênio, proveniente do ar atmosférico. A glicose e o gás oxigênio são transformados no corpo dos seres vivos em duas substâncias, gás carbônico e água. Durante essa transformação, há a liberação de energia no corpo dos seres vivos. O processo de transporte do oxigênio que chega aos pulmões até as células com liberação de gás carbônico é denominado de respiração orgânica. Os açúcares como a glicose são as principais fontes de energia. Os animais obtêm o alimento a partir de outras fontes, ou seja, eles obtêm açúcares e diversos outros alimentos ingerindo outros seres vivos ou partes de outros seres vivos. Mas e as plantas? Como as plantas se alimentam? Elas também são seres vivos. Então, as plantas elas fabricam o seu próprio alimento por meio de um processo conhecido como fotossíntese. A palavra fotossíntese ela vem do grego, onde foto quer dizer luz e síntese significa produzir, fabricar. Vamos ver mais sobre a fotossíntese. Os vegetais absorvem água e gás carbônico do ambiente e transformam essas substâncias em glicose, utilizando a energia da luz solar. Para entender melhor esse processo, observe bem a imagem. Através das raízes, as plantas ela absorvem água e sais minerais presentes no solo. Através das folhas, as plantas obtêm o gás carbônico da atmosfera. Quando a luz solar incide sobre a folha da planta, esta, ao utilizar a luz solar, vai transformar a água e o gás carbônico em duas outras substâncias, a glicose e o gás oxigênio. A glicose é o açúcar que é utilizado como alimento da planta. Já o gás oxigênio, ele é desprendido, ou seja, liberado para a atmosférica. A água e sais minerais, o gás carbônico e o oxigênio são denominadas substâncias inorgânicas. Mas porque somente as plantas têm a capacidade de realizar fotossíntese? Aliás, além das plantas, existem outros organismos que nós vamos estudar futuramente que também têm essa capacidade. Mas as plantas, elas realizam fotossíntese porque em suas folhas há uma substância de cor esverdeada denominada clorofila.
A clorofila ela absorve a energia luminosa do sol para que ocorra a transformação da água e do gás carbônico em glicose e gás oxigênio. Então, é graças à presença de clorofila que as plantas apresentam folhas de cor verde, mas nem todas as folhas das plantas são verdes. Há casos em que as folhas de determinadas plantas apresentam outras colorações. Isso ocorre porque às vezes a clorofila ela fica escondida pela cor de outros pigmentos que existem na folha. As plantas que produzem açúcar, ou seja, que produzem seu próprio alimento, são denominados de seres autotróficos, ou seja, produzem seu alimento por si só. Já os animais que dependem dos açúcares e de outras substâncias produzidas pelos vegetais são denominados de seres heterotróficos, ou seja, esses não produzem seu próprio alimento e dependem de outras fontes para alimentar-se. Nós e outros animais obtemos açúcares e diversas outras substâncias orgânicas ingerindo outros seres vivos. Se comemos um bife, estamos comendo parte de um boi, que por sua vez comeu capim. Então, o capim, o boi e o ser humano formam o que nós denominamos de cadeia alimentar. Veja um exemplo de cadeia alimentar. Aqui nós temos uma planta que serve de alimento para uma capivara, que por sua vez serve de alimento para uma onça. Pois bem, gente, a planta é denominada de organismo produtor. Por quê? Porque ela mesma produz seu próprio alimento. É um organismo autotrófico. A capivara, ela é denominada consumidor primário. Por quê? Porque ela se alimenta do produtor. Já a onça, neste caso, é denominada consumidor secundário, porque ela se alimenta do consumidor primário. Se houvesse um outro organismo aqui que se alimentasse da onça, esse outro ser seria denominado de consumidor terciário, e assim em diante. Os seres vivos têm a capacidade de reagir a estímulos como sons, luzes, produtos químicos e outros fatores ao ambiente. Essa capacidade de reação é chamada de irritabilidade. As plantas também são capazes de se movimentar e reagir a estímulos, mas isso acontece de forma mais lenta e menos evidente. Por exemplo, as plantas elas crescem sempre em direção à luz. As nossas pupilas elas reagem à luz aumentando ou diminuindo de tamanho. Então são exemplos de estímulos que são reações que ocorrem nos seres vivos. Os seres vivos, além de nascer, se desenvolver, eles também se reproduzem e passam por um processo denominado de evolução. Pois bem, nem todos os seres vivos se reproduzem da mesma maneira. As bactérias e outros seres unicelulares, além de alguns animais e plantas, apresentam um tipo de reprodução diferente dos demais animais. Essa reprodução ela é denominada de reprodução assexuada. O que é a reprodução assexuada? É aquela em que um organismo origina outro organismo com características idênticas a ele. É o caso que ocorre com essa bactéria. Por exemplo, uma bactéria dividiu-se em outra bactéria, ou seja, uma bactéria se dividiu em duas bactérias. Esse tipo de reprodução assexuada, em que um ser se divide em dois, faz com que o outro organismo originado tenha a mesma característica, a mesma identidade do organismo que o originou, ou seja, são idênticos. A maioria dos animais e plantas apresentam reprodução sexuada. A reprodução, nesse caso, é denominada sexuada porque há o envolvimento do sexo, ou seja, existe o macho e a fêmea. Nesse tipo de reprodução, ocorre a união de células reprodutoras, as quais originam um novo indivíduo.
Vamos ver melhor cada um. Reprodução assexuada, ou seja, a reprodução sem sexo. Não há união de células reprodutoras, ou seja, gametas. Os indivíduos formados são exatamente iguais aos indivíduos originais. Aqui temos um exemplo de um ser vivo que se divide em dois. Esses dois aqui são idênticos entre si. Na reprodução sexuada. Neste tipo de reprodução, ocorre a união de células reprodutoras. Essas células são denominadas gametas. A união dos gametas é denominada de fecundação. A célula formada a partir da fecundação, ela é denominada de zigoto ou célula-ovo. Ela sofre uma série de divisões e origina um novo ser vivo semelhante aos originais. Na imagem aqui é possível ver um exemplo de fecundação, de processo de reprodução sexuada, em que os espermatozoides, essas estruturas pequenininhas aí, eles vão de encontro a essa outra estrutura que nós denominamos de óvulo. É um exemplo típico de reprodução humana. Nos animais, o gameta masculino nós denominamos de espermatozoide e, no caso, o gameta feminino nós chamamos de óvulo. Então, pessoal, esta foi a nossa aula. Segue alguns exercícios para vocês resolverem. Espero que todos tenham compreendido e, em caso de dúvida, entre em contato, poste sua dúvida lá no grupo que iremos tirar. Um forte abraço.